Fez. É sua sala. Boa noite, gente. Muito obrigada por mais essa oportunidade, João, de estar com esses alunos para falar sobre esse tema tão maravilhoso de expansão da consciência, né? Que é a nossa comunicação com todos os seres não humanos e também não encarnados, seres que já partiram e seres dos reinos sutis. Para quem não me conhece, eu não estou me vendo, João, não aparece na tela, né? Está aparecendo a apresentação, né? Tá, tô Mas vendo depois você. vai ver, tá bom. Então, para quem não me conhece, eu sou Sheila Valigora, fiz formação profissional de veterinária, embora eu não trabalhe com medicina veterinária hoje em dia, já trabalhei. E eu vivo no bairro Demétria, na cidade de Botucatu, há 22 anos. O tempo que faz que eu já comecei a trazer esse trabalho para o Brasil da comunicação intuitiva com animais. Esse não é um trabalho de médico veterinário, é uma prática de expansão da consciência para que nós possamos abrir os canais de comunicação com outros seres, aprender outras linguagens além da linguagem que a gente tem entre nós humanos. Então, é uma prática que nos permite reconhecer como linguagem outras ferramentas que são usadas para outros seres que até então nós não reconhecemos como uma linguagem possível de comunicação. A comunicação, ela vai muito além do que a gente observa do comportamento dos animais. Isso é muito importante da gente saber, né? Mas para começar, gente, queria me apresentar um pouquinho como que eu cheguei nesse trabalho. Naturalmente, fui fazer veterinária porque eu tinha muito amor pelos animais, assim, um amor que vinha na frente de tudo, assim, da importância dos humanos para mim, enfim, para mim, em primeiro lugar, como coração aberto, estavam os animais, sempre, desde criança, desde muito jovem. E eu sempre falei com os animais, sempre abracei os animais, parei para falar com os animais na rua, um hábito que eu tenho até hoje. Mas eu não encarava isso, imagine, longe de encarar isso como uma prática, um trabalho, trazer isso para a consciência humana, porque dentro da minha visão de mundo, como eu tinha essa prática, eu não pensava que isso era uma coisa muito estranha, muito fora assim do convencional. Não pensava nada, eu simplesmente estava aberta para falar com os animais, para falar com as plantas e saía falando sem pensar muito assim na forma, se tem técnica, se não tem técnica. Dentro de mim eu tinha essa visão, como muitas crianças têm na sua pureza, de que é possível, nós estamos em comunhão, a criança ela está em comunhão com todos os seres, antes dela ser, entre aspas, educada na educação convencional da sociedade ocidental. Então, depois, mais tarde, eu fui entender que eu precisava de um jeito certo para chegar e falar disso para as pessoas, que as pessoas achavam isso muito estranho, que as pessoas não me entendiam lá atrás, quando eu comecei, né, há 20 e poucos anos atrás. Então, assim como uma introdução, não sei se vocês vão concordar, mas lembrando dos seus tempos de criança, eu conheci muitas crianças como eu, que compartilharam comigo que elas também falavam com os animais, com as plantas, com os minerais, e também viam seres invisíveis, os seres da natureza, os seres sutis, né? Agora, pelo que eu estudo, pelo que eu vejo, pelo que eu pesquiso, nós estamos vivenciando uma época na humanidade muito incrível, que quando eu comecei não era assim, quando eu comecei a ensinar não era assim, quando comecei era bem mais fechado o campo, agora eu vivencio essa realidade de que o campo frequencial, o campo sutil, o ambiente sutil onde nós vivemos, ele está muito mais aberto e eu vejo que quem chega até mim
está muito mais intuitivo. As pessoas estão mais intuitivas. Não porque elas treinaram ainda, não porque elas fizeram um curso, estão treinando, fazendo exercícios. Não especificamente esse grupo de pessoas, mas as pessoas em geral. Elas estão como ficando mais antenadas para as mudanças que estão acontecendo no mundo. Então é um momento muito bonito, muito propício. Para quê? Não só para nós aprendermos a falar com os animais, entendermos essa linguagem, né, entre nós e os animais, entre nós e as plantas e outros reinos, mas para nós estabelecermos em nós essa compaixão e essa sabedoria, esse saber de que através da nossa frequência, da nossa conexão, nós podemos ajudar os animais em sofrimento, mesmo sem tirar esse animal da rua e trazer para nossa casa, porque muitas vezes isso não é possível. Muitas vezes as pessoas sofrem muito por se sentirem assim, de mãos e pés amarrados, não podendo fazer nada, pensando que não podem fazer nada pelo sofrimento dos animais. E a comunicação com os animais é uma ferramenta incrível que nós temos para ajudar os animais em qualquer situação, mesmo quando, através dos nossos 5 sentidos, parece que nós não podemos ajudar. Não sei se vocês me entendem. Aqui eu tenho contato com muita gente que se sente assim frustrado e que se sente, fica deprimido por saber do sofrimento dos animais ainda agora, em 2023, animais que por nada as pessoas matam, por nada as pessoas maltratam na rua, o animal latiu, a pessoa maltrata. Tem casos que aparecem na mídia que são muito graves, né, que a gente não acredita que nesse momento de desenvolvimento da humanidade, o ser humano ainda é tão pré-histórico para causar tanto sofrimento aos animais, e isso causa sofrimento no ser humano, porque mesmo que a gente ache que longe dos olhos, longe do coração, na realidade, na nossa experiência, não é assim. Mesmo quando existe um sofrimento grande, humano ou animal, ou no meio ambiente, longe de nós, do outro lado do mundo, mesmo assim, nós sentimos, porque estamos num campo uno com todos os seres, uno, nós somos um realmente com todos os seres, e tudo que acontece com alguém repercute em nós, porque nós de verdade nós não vivenciamos isso com os 5 sentidos, mas nós estamos em unidade, é uma consciência única, em diferentes graus de evolução, vivenciando diferentes graus de evolução nos corpos onde estamos encarnados. Então, só para dar uma introdução de que essa ferramenta da comunicação com os animais, ela nos permite, ao ver um animal em sofrimento, ao ver um animal abandonado, ao se sentir impotente de não poder pegar esse animal e trazendo para a rua, ou não poder mesmo levar para um veterinário, a gente está às vezes de passagem e vê um animal abandonado e sente esse sofrimento e não consegue parar para ajudar, nós podemos sim ajudar através da comunicação. E chega para o animal, faz diferença, porque do mesmo jeito que se o João precisa de uma oração, eu fizer uma oração aqui e faz diferença para ele, para mim, para ele, para nós, para um animal também vai fazer diferença se no sofrimento dele eu me comunicar com ele, mesmo que seja à distância. Isso eu falo também porque dos meus clientes que me procuram com muito sofrimento, porque o animal partiu, a pessoa sente que podia ter feito melhor pelo animal, que errou, que demorou para levar ele no veterinário porque achava que o que ele tinha não era grave, e a pessoa está muita culpa porque achou que podia, o animal podia estar vivo se ela não tivesse demorado tanto para levar ao veterinário. Então a pessoa quer uma comunicação com o animal que já partiu. E as mensagens que os animais mandam do lado de lá são
são um bálsamo para a alma de quem está sofrendo. Então, é uma ferramenta que ela transcende o espaço e o tempo. Às vezes, nos custa a entender como que isso funciona, ou se isso realmente é verdade, se a pessoa não está inventando com a mente dela que uma mensagem, uma comunicação. Não, a gente tem muitas provas de que a comunicação telepática entre seres humanos e animais, ela é real, ela de verdade ela acontece. Como que ela acontece? Ela acontece. Vamos supor que o João é um boxer, um cachorro, um boxer. E o João, o boxer João, ele tem, assim como nós temos os centros de energia, os animais também têm. Assim como nós temos aberturas no nosso corpo, os animais também têm. E se a gente puder visualizar o nosso corpo como ele é de verdade, nós temos aqui na fontanela uma abertura sutil, né, no topo da cabeça. Mas vamos esquecer as aberturas sutis, vamos pensar nas aberturas que nós temos, que são nos ouvidos, no nariz, nos olhos, na boca, na região dos órgãos sexuais. Nós podemos nos imaginar como um tubo por onde entra e sai, por onde a energia circula, os alimentos entram e saem, entra energia por baixo, sai por cima, entra energia por cima, sai por baixo. Então, nós podemos imaginar que nós somos como um tubo por onde a energia transita e também a comunicação transita e também a inspiração transita e também a comunicação transita. Os animais também são, eles também têm os orifícios, a energia também passa por eles, entra e sai, de uma maneira similar como para o ser humano, porque eles também têm os orifícios como nós temos. As plantas, de uma maneira diferente também, os minerais são outra configuração, mas também a energia transita por eles, não é deles, mas ela passa por eles, para nós e de nós para eles. É assim que acontece a comunicação. Comunicação passa de mim para vocês, de vocês para mim, em unidade ou em grupo. Então, a comunicação, explicando assim, ela é muito simples. Ela passa por mim e chega no animal, passa do animal e chega em mim. O que eu pergunto, ele responde, chega para mim, pode chegar de diversas formas, mas nós somos canais, está transitando por mim e passa para o animal, está transitando pelo animal e passa por mim. Não é exclusiva nossa, mas passa por nós e é colorida pelo nosso mental, passa pelo animal e é colorida, é tingida pelo organismo biopsicofísico do animal também. Hoje em dia já está provado, sim, provado que os animais pensam. Ontem eu comprei um curso de adestramento, embora eu saiba adestrar animais e posso conversar com eles para educar, eu quis conhecer o curso desse rapaz do Rio Grande do Sul, e ele começa o curso falando que os animais são seres irracionais. E, pelo menos no que tange a várias espécies animais mais próximas do ser humano, já está extensamente comprovado que os animais não são tão irracionais quanto a gente pensava. Os animais fazem coisas, aprendem coisas e têm comportamentos de seres que pensam, que encontram soluções para problemas que às vezes nem o ser humano visualizou aquela solução para um problema colocado. Tem estudo com golfinhos, né, que eles colocam um problema para o golfinho resolver, que o ser humano não pensou naquela solução e o golfinho aparece com aquela solução. Então, por que eu digo isso? Para dizer que os animais são racionais? Não. Eles são classificados ainda como seres irracionais, seres de instinto. Mas eles pensam, eles entendem tudo que a gente transmite para eles. E eles mostram para a gente que eles entendem.
E muitas vezes é o contrário, somos nós que não entendemos o que eles estão comunicando e eles se esforçam para mostrar para a gente o que eles estão tentando comunicar que a gente não está entendendo. Mas, Sheila, como assim que a gente não entende? A gente não entende porque a gente, no geral, pela nossa educação, a gente olha para os animais de cima para baixo. A gente olha para o animal como um ser mais limitado, de alguma maneira mais inferior, digamos assim, na escala evolutiva do que o ser humano. Então, no que tange a comunicação, não tem nenhuma importância, assim, qual é o grau de evolução. Por quê? Porque dos animais que são mais próximos ao homem, tem alguns animais que têm mais nobreza do que certos seres humanos menos evoluídos, que estão numa experiência mais difícil aqui na Terra, mais desafiadora. Tem animais, gente, que são puro amor e bondade, são incapazes de um gesto grosseiro com o ser humano. Sendo que para o ser humano é muito fácil tirar ele do sério e ele ser grosseiro com outro ser humano, não é mesmo? Então, nesse sentido, é muito relativo. Estou falando desses animais que têm mais proximidade com o ser humano e que nadam dentro do campo de consciência que o ser humano colocou naquele ambiente. E isso é um assunto um pouco mais complexo, assim, como é que é o campo frequencial do ser humano que impera numa casa onde tem mais humanos que animais. Mas nós colocamos a frequência no campo onde os animais domésticos vivem com a gente, porque nós temos os nossos aparelhos emocional, mental, psíquico, espiritual, eles estão num outro grau de desenvolvimento, então, por essa constituição evolucionária nossa, nós é que damos o tom no ambiente, o tom frequencial no ambiente onde nós vivemos. E os animais, eles captam isso e eles manifestam isso também através da personalidade deles. João, é possível colocar aquele vídeo que o Jefferson te ajudou a traduzir aí para aquele que é, acho que são 2 ou 3 minutos, o vídeo que eu te mandei mais recente, Tá, não, o que fala eu, das frequências. que eu baixei ou outras frequências? Você baixou e me mandou. Ah, tá, que eu baixei e te mandei, né? Tá. Seria bem legal ver nesse momento esse vídeo para entender a questão da frequência que nós colocamos no ambiente. Veja se é esse. Não, esse é o do YouTube, né? Ah, É tá. o mais recente. Tá. É Aqui, esse aqui. esse, daí, Tá. gente, presta atenção no que ele diz. Tem uma música por trás dele, eu não sei se vai tocar, Tá mas tocando. não. Tá sem o som, João. Tá É, sem tá sem o som? som. Tá sem o som. Achei que só eu não estava ouvindo. Não, você tem que clicar no compartilhar som também. Aham. Agora sim. Tudo. Células vibram em desarmonia.
Obrigada, João. Gente, eu coloquei esse vídeo na palestra, na conversa, né, no bate-papo que a gente vai estar tendo, porque para uma comunicação fluir de uma maneira que seja, assim, positiva entre seres humanos e animais e que ajude o cliente humano também que chegou com uma questão com seu animal, quando eu me comunico com um animal, eu afino a minha vibração. Eu saio dos meus afazeres e eu simplesmente me aquieto, a gente vai fazer uma pequena meditação aqui curta, só baseada na respiração mesmo, para a gente sentir a mudança da frequência, sair dos pensamentos e entrar numa frequência de paz, relaxada. Pode ser de paz, de alegria, de contentamento, a gente muda a frequência, a gente sai da prisão do mental e a gente entra numa frequência de expansão do coração. E nessa frequência eu peço permissão para falar com o animal, se ele me autoriza a fazer uma comunicação com ele. Nesse vídeo curto que nós vimos, nós, bem rapidamente assim, é tocado no assunto que nós, com a qualidade dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, nós tingimos todo o nosso ser com isso, mas também, quando a nossa frequência abaixa pela má qualidade dos pensamentos e dos sentimentos, isso também ultrapassa a barreira da nossa pele, fica no nosso ambiente. E muitas vezes algo que o animal está manifestando que parece dele é algo que nós colocamos no ambiente e ele está simplesmente espelhando isso de volta para a gente. Tal é que acontece assim que está cada vez mais claro para as pessoas que procuram uma consulta que não é possível dar uma consulta de comunicação só para o animal. Muitas vezes o cliente humano ele quer arrumar o problema que está acontecendo com o animal. Não tem como fazer isso sem o humano se envolver, porque o humano é parte do que está acontecendo com o animal. Dá para entender isso, gente? Isso é claro para vocês? Vocês entendem isso? Isso é fácil de entender? Que num ambiente onde tem humanos e animais, não dá para consertar só o animal sem eu estar envolvida, em eu também fazer alguma mudança? Hoje em dia está cada vez mais claro isso. Antigamente não. Antigamente o cliente humano ele queria que arrumasse só o animal mesmo e ele não conseguia se identificar com o fato de que ele era parte desse problema que o animal manifesta. Sim, eles são um reflexo da frequência que a gente estabelece no nosso ambiente. E daí que vem aquela coisa bem conhecida que o animal pegou a doença do humano e tirou para ele. Não é que ele pegou, está aparecendo na célula animal, mas é do ambiente, é do todo, é de uma desarmonia, às vezes é até de um karma mais pesado que está manifestando então no animal, mas que o humano trouxe para ele resgatar aqui, e os animais estão ajudando ele nessa tarefa, que é pesada às vezes e que ele já contratou ao encarnar aqui, que isso seria feito com a ajuda dos animais que conviveriam com ele. Mas isso não é para gerar culpa. Ah, que o meu mau karma vai ser vivenciado pelos animais, vão sofrer por mim. Não, não existe. No reino animal não existe essa questão de culpa. A culpa é um conceito humano, né? O humano se sente culpado por várias situações, mas os animais eles reafirmam uma vez após a outra que eles não cobram, eles não esperavam que o ser humano fosse diferente do que ele foi na vida juntos, porque o animal não tem esses conceitos humanos. O animal, na comunicação, ele está numa pureza, pureza total, que é um sonho de consumo nosso, poder vivenciar essa pureza de propósito, essa pureza de comunicação, essa pureza de existência, essa autenticidade, não precisar fazer um papel, ser o que é e pronto.
E mais uma coisa importante nessa conversa é que dá para entender que a pessoa que queira se comunicar, ela quer aprender uma técnica. Mas a técnica, ela é a parte fácil. A parte desafiadora é afinar a frequência. Isso é o que nos dá mais trabalho como seres humanos, é que a gente possa afinar, ajustar a nossa frequência para ela ficar num nível mais elevado, para a gente poder entrar em sintonia de comunicação com o animal, porque é sutil a comunicação, não é a comunicação grosseira, não precisa nem emitir som nenhum para nós nos comunicarmos com os animais. Ela é sutil, ela pode ser realmente silenciosa, intuitiva, telepática. João, Uhum. vamos ouvir, a gente vai passar agora, gente, um pequeno vídeo do YouTube que depois vocês podem ver e rever várias vezes, a gente pode deixar o link para vocês, que é de uma comunicadora sul-africana, a Anna Breitenbach. E ela foi chamada para fazer uma comunicação num santuário de animais resgatados dos maus tratos. E aí vocês vão ouvir e depois a gente vai comentar. É a melhor ferramenta para uma palestra, para não precisar eu falar e vocês terem uma prova viva do que é a comunicação. And then a unique opportunity presented itself. In the course of my work, I had come across the story of Jörg Olsen, an ex-policeman turned conservationist. Jörg and his wife Karen set up the Jukani Predator Park. Here, many big cats rescued from bad zoos and canned hunting farms are offered a home and get lifetime care. Jörg has a remarkable relationship with his cats, and he handles them in a way I have seldom seen before. But there was one big cat here that he did not know what to do with. This black leopard, called Diablo, had been rescued from a European zoo where he'd been abused. That experience had made him suspicious and vicious. All he did was sit in his night shelter and snarl at anyone who came close to him. 6 months in, and Jörg was at a loss as to how to deal with this cat. That whole atmosphere there was a vibe of aggression and of I hate you and I will kill you. And you know, the one encounter I had with him, he sent me to hospital 1 bite, 1 week. Here, I thought, was the perfect case. If Anna could get this animal to change his behavior and become well adjusted, then I would have no choice but to acknowledge that she was in dialogue with animals. It took me some time, however, to convince Jörg to bring in Anna. He's a dangerous cat. He's very, very dangerous. He's towards me and towards everybody else. In my opinion, the chances of an animal communicator changing that, it'll take a lot to convince me. I honestly do not believe that an animal can talk to a human or communicate with a human. I've had animals my whole life. We give them commands, we give them instructions, and they do it as we habituate them, basically. But I'm very skeptical to think that an animal like Diablo will communicate or can communicate with humans. I am desperate, however. I do not want to lose him.
I made sure that Anna had no information on Diablo or his history before she came to speak to the black leopard. I was nervous to see what would happen, as this animal never let anyone near his night shelter without a lot of snarling and growling. But the minute he saw Anna, he calmed down and let her kneel right outside and look at him. This beautiful black leopard that you've asked us to communicate with is very overawed by his new surroundings, having come from a very cramped and stressful place for him. That this place has been provided for him, but he's been quite conditioned by a very unfortunate past. He doesn't want much to do with humans as a result. He's immensely powerful, and I mean not just physically, which you well know and respect, but he's immensely powerful with a wisdom and an energetic presence and personality that is far bigger than anyone has ever appreciated about him before. And he commands a certain amount of respect for that. Again, not in a needy way, but really just out of, by virtue of who he is as a being. There's a very particular thing about his name, Diablo. He wants that name changed because he doesn't like the associations with it, the blackness, the darkness, the diabolical. And when asking him about his past before coming here, he shows concern for two young cubs that were next to him. He's asking what happened to them with a great sense of care and concern. We actually forgot about that. When we went to fetch him, there was so much excitement about bringing him back here. It actually slipped my mind until she said, he asked about the two cubs, and then we've remembered there were two little young leopard cubs next door to him that came from Rustenburg, and they were sort of semi-wild. They weren't hand-reared, and it just slipped my mind. And when they talked about it, I couldn't believe. I actually did believe it. I mean, then I really believed that they were communicating. And she communicated with him, and when we spoke to her and she relayed all the information back to us, firstly I didn't believe her. You know, it's things that anybody can think out, and you can think, you know. And then she said something about the cubs that were with him. And that changed this whole thing, because now all of a sudden, you know, that's something that she didn't know about. And I've also reassured him that you have no demands of him here, that you're quite happy to not make any physical demands of him or any expectations for display or interaction, that you're really willing to let him be how he wants to be. And that's given him an enormous sense of relief. Yeah. And having told him that is for the first time made him actually genuinely interested and now exploring a bit further. Now that he feels that he's not being asked to come out more, he's genuinely interested in being relaxed enough to have a natural curiosity come out and to actually expand his horizons a bit. And Jurg was just stunned when the black leopard walked out of his night shelter into the larger enclosure later in the afternoon. In the 6 months that the cat had been here, Jurg had never seen him out of the night shelter. He then decided to rename the leopard Spirit. We told him that same afternoon that we're not going to call him Diablo anymore. And we understand and we agree with that the diabolical side of it. That's not what he is to us. And we'd like to change his name to Spirit. As I walked to him, I thought, listen, he asked about the two young leopards. And I thought, well, I'm here now, there's nobody else here. I'm not going to look like a fool if he ignores me. I'll tell him what happened to those leopards. And as I called him and I said Spirit, and he was looking at me, he was lying like that, I said, with regard to the two little leopards, I just want to assure you and I want to tell you that they're safe.
And I couldn't help it. I just said to him, wow, you're beautiful. Beautiful. Oh, that's mooi. That's mooi. And he gave me that, oh. And I thought, what's happening here? And I said to him, you understand what I'm telling you if I say to you that you're the most stunning cat? Oh. And I spoke to him and he answered me about 19 times. And he just sat there and he was totally relaxed. It's the first time since we had him that I felt at ease with him. I felt that he was relaxed and he understood me. It was, to say that I don't know what it feels like for him. For me, it was the most amazing moment. Later that afternoon, Anna came back to check up on Spirit and to see how he was doing. I'm asking him now about how he experienced the communication from Jochen through the fence. And he said it's the first time that someone has directly expressed to him verbally appreciation for who he really is, not how they see him to be. And that really surprised him. He shows me an image of literally stopping in his tracks by surprise at that sense of just this wall of appreciation coming towards him. He is so relieved that nothing's being demanded of him here. He's just so relieved. It's like this weight is lifted from his shoulders. And when he was grunting back, he said he was saying thank you for the thank yous. So each thank you he was getting, he was saying thank you back. Is there anything you'd like to say about that feedback? I think we'll talk about this a bit later. I can't listen. So we'll talk about this later. It's unbelievable. I'm overwhelmed. It's two different animals. It's two totally different personalities. We had a snarling cat, angry at everything, upset about being here, hating humans, hating us for having him here, you know, ready to kill in an instant. To this relaxed black leopard that's lying on top of his log in his shelter is this attitude of you recognize me for who I am now. And it's amazing to talk to him and get the talking and get him to talk back to us. Joch and Karen attended Anna's workshop on animal communication and now use it regularly with all their animals. It changed my whole life. And spirit and animal communication has taught me, you know, when I work with mother lions, the reactions you get, the communication you get back, the feelings you get. You know, sometimes you get lions, or Queenie for instance, that's unhappy with something that happened. And I'm not sitting out there wondering what's wrong with her. She tells me, and I can correct it, and I can make her happy, because she is in my, I have to look after her, I've got to make her happy. It changed the whole family. The opportunity for every individual on the planet to connect again with nature is right there on our doorstep. It's a matter of simply looking up into the sky to notice the clouds and wind direction, to pay attention to the sounds of the birds around, to feel what it's like to have bare feet on the earth, and to notice with our own bodies and our 5 senses what's going on around us. And that will result in us developing a more intuitive and natural way of knowing how to treat our environment. It's not supernatural. It is supernatural, as in very natural. It's the blueprint of our brains. These ways of knowing and communicating were the way of all our human ancestors. We see how our children come alive when they are out in nature. And as adults, we must remember that we are living in a world borrowed from our children's future.
This is a most delicate time in human history on the planet. And for sure the future of the planet and all her inhabitants rely on what we do now and what choices we make. Those choices can be informed by what the animals are telling us if we are just willing to listen and to hear. Perhaps the only real question for us humans is how are we going to respond? Gente, vamos aproveitar agora que a gente viu esse vídeo. Vamos só fechar os olhos um pouco e fazer eu vou colocar são só 4 minutos de um som chamado Vivendo na Eternidade. E nós vamos simplesmente respirar, cada um escolhe, de preferência pelo nariz, inspirar e expirar, mas se tiver alguma rinite ou algum nariz que não consegue respirar pelo nariz, pode respirar pela boca também, ou inspirar pelo nariz e expirar pela boca, mas a gente vai, cada um no seu ritmo, tentar inspirar. Se vocês quiserem fazer a contagem, podem fazer, se não, faz ao olho. Segurar o ar pelo mesmo tempo que inspirou, aí expirar pelo mesmo tempo e segurar o ar com os pulmões vazios. Então, por exemplo, se eu inspirar em 4 tempos, eu tento segurar 4 tempos com os pulmões cheios, expiro em 4 tempos e seguro 4 tempos com os pulmões vazios. Se for em 3 tempos, em 2 tempos, em 5 tempos. A ideia é fazer respirações lentas e profundas e segurar o ar na inspiração com os pulmões cheios e na expiração com os pulmões vazios, só durante 4 minutos, ouvindo o Viver na Eternidade. Depois a gente volta a conversar. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Não. Não. Então vamos lá. Respirando, ativando a respiração. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Podemos começar a respirar. Olhos fechados, coluna reta. Não está ouvindo, Sheila. Tá bom? Não está ouvindo. Meu som tá ligado. Mas você não consegue passar porque tem que passar, você tem que estar. Esse som tem que estar ligado no. Tá ligado no teu computador? Tá no meu iPad. Ligar o Bluetooth. Tem que ligar o Bluetooth. É para sair na caixa. Posso ligar. Rapidinho eu ligo aqui na... Que estranho, vocês não ouvem nada? Não. Mas eu ligo aqui só um instante. Eu não sabia que tinha que ligar o... Ajustes. Ah, ele tá ligado o Bluetooth. Então do celular aqui não tá. Vamos lá. Nossa, quanta janela aberta. Peraí. Como é que eu faço para... Ah, já tô aqui. Peraí, só um minutinho. Ajustes. Eu acho que se eu ligar no meu... Ativar os dados celulares. Desculpa, gente, eu não sabia. Agora, na hora que eu ligar o meu, eu acho que vai dar para ouvir. Tá procurando, João? Engraçado,
nada, porque deveria ouvir os sons do ambiente, já que está ouvindo a minha voz, né? Uhum. Não. Ah, não é que ele está procurando ainda, mas eu acho que a Ah, gente pode. Não, eu acho que a gente pode fazer a respiração sem o som também, não tem problema. Podia ter te passado, né? uhum. É que eu sei. Você quer Esse, esse aqui, ó? É que você passou. Não, né? não, é uma meditação mesmo, não, esse a gente vai deixar para uma outra vez. Tá. Mas vai fazer só respiração, então. Você poderia pôr esse, mas teria que ser bem baixinho, João. Tá, eu faço, bem baixinho, então. Vou pôr esse, mas só 4 minutos. Eu meço aqui Tá, no tempo, que isso. vai dar certinho no tempo que a gente tem. Então, gente, a gente desculpe, viu? Foi uma falta de poder fazer só efetivamente. Inspira, segura, expira e segura a mesma duração, ou aproximadamente, ou contando. Olhos fechados.
ritmo normal, respiração. E antes de abrirmos os olhos, percebe como é que está o nosso estado interno. Tá com mas vai Pode parar? indo som. E a gente simplesmente checa como é que está a nossa vibração, o nosso estado interno. E aí devagar vai abrindo os olhos, não de uma vez, mas deixando que a luz entre por baixo das pálpebras. É, eu não sei quantas pessoas têm assistindo, João. 58. 38? 58. 58. 58. Nossa. Uhum. Gostaria de, se alguém que puder, quiser, né, compartilhar. Eu li um comentário que antes da gente começar a respiração, de que o vídeo é belíssimo, né? Queria que, se alguém quiser compartilhar, o que esse vídeo trouxe para você, assim, em relação a quem são os animais selvagens, ou o que você percebeu, assim, de conhecer essa experiência tão impactante, assim, porque a comunicação, ela tem um diferencial em relação ao comportamento, né, o ensino do comportamento para o animal, que a comunicação ela traz uma mudança imediata no animal, é muito impactante. É impactante para o ser humano perceber que o animal responde a uma comunicação como um ser humano responde a uma comunicação, assim, ele mostra que ele entendeu, ele muda na hora. A Não Carol um levantou a mão para falar a experiência dela. Pode falar, Carol. processo. Bom, doutora Sheila, foi assim simplesmente maravilhoso, emocionante. Eu senti a emoção da pessoa que fez a experiência, porque é maravilhoso. Nós que temos esse tipo de comunicação com os animaizinhos domésticos, o trabalho no CEF, o olhar dele, ele entende tudo aquilo que a gente está pensando, aquela mensagem que a gente está mandando, ele recebe e devolve. O olhar deles fala muito mais do que um monte de palavras. Eu imagino, eu senti a emoção do cientista que participou da vivência e fiquei imaginando que bênção é ter essa oportunidade. Realmente é muito impactante e, sabe, o amor pela natureza, pelos animais, pelas plantas, isso ele dá um retorno imediato para a gente, de paz, de amor. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu estudo, pela sua aula. Realmente eu estou aqui engasgada. Eu vou parar de falar porque daqui a pouco eu vou abrir a boca. Carol, nem é uma aula, é mais um bate-papo, mas o que me toca muito, sempre que eu vejo esse vídeo, que eu fico arrepiada, é que eu fico pensando assim, quando a gente ensina comunicação com animais nos cursos, né, tem um exercício que é você se
você desliza para a consciência de um animal, né? Você tenta ver ah, o dia a dia, brincar, comer, se movimentar dentro daquele corpo daquele animal. É uma experiência como xamânica, né? Digamos assim, de mudar de forma, sair da forma humana, experimentar estar dentro do corpo de um animal, né? Mais do que imaginar, a gente desliza a consciência para dentro do animal. É. E fica pensando assim, como deve ser difícil para os animais que estão nos laboratórios, estão nos zoológicos, né? Teve recentemente está tendo ainda nessa discussão das girafas que foram compradas, né? E estão lá no Rio de Janeiro morrendo porque eles trouxeram uma série de girafas, puseram no avião e trouxeram para vir para um zoológico aqui, e elas estão morrendo porque elas estão no recinto todo cimentado, presas, e estão morrendo uma atrás da outra, né? E a gente fica pensando assim, como que nós precisamos evoluir rapidamente para o plano da compaixão para pararmos de nos sentir donos do espaço aqui do planeta, que a gente pode fazer o que a gente quiser, como a gente quiser, sem consequências para nós mesmos, né, que voltam para a gente, mas que também afetam tremendamente as outras formas de vida, né, porque nós é que causamos o grande prejuízo pela nossa falta, pela estreiteza do nosso coração humano, né, não o meu, o seu, mas da espécie humana, da insensibilidade de achar que o animal é um ser inferior e que você pode tratar de qualquer jeito, engaiolar de qualquer jeito, chutar de qualquer jeito, que isso não vai ter consequência. Eu acho que aí reside uma questão da evolução humana, né? Porque a gente acha que isso não é problema, não vai retumbar para a gente, né? Que esse som desse chute não vai retumbar para a gente, não vai trazer consequência. Mas traz, porque está tudo junto e misturado, né? Estamos todos juntos e misturados. E num olhar de um animal desse, que ele pode ser apenas um leopardo, uma onça, mas ele tem algo de nobreza que só ele tem. Perfeito. Esse É isso poder, mesmo. nesse olhar, esse poder, nessa forma perfeita que uma inteligência maior que a minha criou, dos É, felinos, né, e das outras espécies, no mínimo deveria evocar em nós, seres humanos desenvolvidos, né, um respeito, né, no mínimo. Então isso traz muita humildade para a gente, sabe? Porque mesmo com certeza. cães e gatos, a gente pisa na bola com eles, a gente grita com eles, a gente se estressa com eles. Então nós estamos assim muito engatinhando ainda nesse âmbito, tratarmos uns aos outros como Jesus pregou, né? Amai-vos uns aos outros. Exatamente. Ainda está penando na lição de 2000 anos, 2000 e poucos anos atrás, né? E eles estão aqui, eles nos ajudam, eles nos inspiram, porque eles têm mesmo com a gente, eles têm uma bondade. O animal que se resgata dos maus tratos, ele é pura gratidão. Ele devolve para a gente milhões de vezes mais do que a gente acha. Muito, muito, muito mais. Então, Mas a senhora falou de uma verdade absoluta. Tudo que a gente faz, que o ser humano faz contra as leis divinas, as leis naturais, retorna para ele. É ação e reação. Isso não tem jeito. A lei de ação e reação, ela não vai ser revogada nunca. Ela está aí. e aí, gente, quando a gente maltratar um animal, mesmo que for sem querer, né, alguma coisa que você se arrependa, peça desculpa, porque o animal ele ouve quando a gente pede desculpa. Total. Desculpa se eu te irritei, desculpa se eu te tratei sem respeito, desculpe se eu me irritei. Explica por que eu explica para o animal, tenta educá-lo, mas explica que você tratou. Desculpa, explica para ele, porque isso vai acalmar o seu espírito que fica perturbado de você ter tratado mal o animal. Sem dúvida. É isso mesmo. A Edna levantou a mão, Edna Dias levantou a mão. Edna, pode. Obrigada, doutora. Imagina. Oi, boa noite, Sheila.
Edna. Obrigada por tantos esclarecimentos edificantes, né? É emocionante, né? A questão ali do leopardo é uma coisa assim que deixa a gente extremamente emocionado, né? Sim. Eu me emociono muito fácil, eu tenho um abrigo, né? E eu tenho aqui 50 e poucos cães, né? Todos resgate, né? Resgatados. A gente vai perdendo aquilo que você falou, né? Como fazer, né? Na questão que você estava dizendo, né? Que a gente fica com uma sensação de culpa quando a gente vê um animal que não pode levar, né? Eu não tenho mais condições, mas assim, é lógico, né? É, agora eu preciso, não posso encontrar um animal assim muito, né? Agora chegou um ponto assim que eu pego só se ele foi atropelado, algumas questões assim, sabe? Se eu percebo assim que está no cio, né? Que ali a gente fica assim, né? Pensando, né? Ah lá, uma mãe que vai ficar aí na rua, vai ficar com seus filhos abandonados, né? E, e eu tenho aqui também, é lógico, todos eles são livres, né? No decorrer dos anos, nós fomos fazendo casas, né? A gente não tem ajuda, né? Essa é é uma outra história, né? A parte de finanças, né? Que é difícil, né? Porque as pessoas estão cheias de dó, é muita pena, é muita pena, mas atitude não tem, as pessoas não conseguem chegar e ajudar, as pessoas só lembram da gente quando é para falar que tem um cão sofrendo, não sei aonde, né? Uma coisa eu aprendi, é uma coisa eu aprendi, né? Agora eu aprendi. Agora eu falo assim, faça você a caridade, Sim. não é só o protetor, né? Nós estamos cheios de dificuldades, protetores estão cheios de dificuldade, né? Então, Mas, faça Edna, a caridade, você vai, não, pegue esse animal, então, cuida dele. se você não pega mais animais, os animais que você está cuidando, isso reflete para todos os animais, para a consciência do reino animal. Mas é duro, né? É duro você ver, assim, é muito triste, a gente fica, assim, com uma sensação de culpa, a gente fica horrível. Já aconteceu várias vezes da gente passar e falar, ah, não, eu não posso, e aí você não consegue ficar bem, aí você tem que voltar lá e pegar o animal. Porque se a gente não pegar, a gente vai ficar doente, a gente vai ter problema, você entendeu? A gente não consegue. Eu tenho aqui, eu fiquei muito interessada nessa questão dessa comunicação, né? Como fazer isso, né? Porque eu tenho dois aqui que não pode soltar, né? Porque ele é bravo, né? E aí vai e acaba pegando o outro. Já aconteceu muito aqui isso, né? Que aí você tem Ah, que correr, socorrer, né? Aí coisa, eu fico super interessada, assim, motivada, né? Será que eu ia ter essa condição, né? De me comunicar, de ver como que faz, sabe? Né? Para que ele gente, seja mais calmo. essa que a Edna está colocando, gente, qualquer pessoa, na verdade, que realmente quiser, pode aprender. Tem muito material, tem cursos online, tem cursos ao vivo, tem livros que explicam, tem muitos vídeos, né? Querendo, como o ser humano tem essa questão da disciplina, se ele quer, ele consegue. Tem uma maneira de fazer a comunicação e tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem que treinar um pouco mais. Mas como você viu no vídeo, vocês viram no filme, que vale mais que 1 milhão de palavras, ela é real, né? Uma pessoa normal fazendo comunicação ali com o animal, uma pessoa como eu, como você, se comunicando com o leopardo. Então é possível, gente, mas isso não dá para E falar em uma. a comunicação dela, né? Você vê que nem a gente, eu sinto assim, né? Que nem eu falo, né? A gente conversa muito com eles, né? Pede desculpa, dá licença, sem querer, né? A gente para nós assim é uma pessoa.
sabe? Então, que nem eu teve a minha cachorrinha, né, que ela tava grávida, aí eu beijava a barriga dela, eu falava assim, ah, esse forninho, os pãozinhos já estão assados, né? Quando que vai sair esses pãozinhos aí? E ela ficava, os olhinhos dela assim, ela mudava, sabe? Quando beijava a barriguinha dela e perguntava quando que iam estar assadinhos os bebezinhos, né? E é incrível que todos eles dão a barriguinha para beijar, né? Todos eles dão a barriguinha para beijar. Todos os bebezinhos, sabe? Eu fico pensando assim, será que era isso? Por causa que eu beijava a barriguinha, né? E ela também, agora não tem mais, aí eu falo, ai, obrigada, filha, você me deu todos esses filhinhos, né? Foi você que fez, você que me deu, né? Obrigado, né? E ela, Então, os olhos dela, assim, ela fica assim, sabe, né? A gente percebe pelo olhar, né? Mas que nem ali ela, são palavras, né? Que nem o Leopardo falou, né? Sobre os filhotes, né? Aí eu já acho que deve ser mais difícil, né? Esse entendimento. como eu te falei, qualquer pessoa pode aprender. Tem cursos, tem práticas, tem seminários, tem retiros. É A gente pode verdade. conversar. Tem mais duas pessoas querendo perguntar. Hoje vai ser muitas perguntas, então vamos ser mais Muito sucinto, obrigada, né? Para todo Sheila. mundo participar. Está sendo maravilhoso essa Obrigada, João. conversa. Obrigada, Sheila. Nada, querida Edna, um abraço para você. Para você Quem foi que também. quem levantou a mão? Pode falar quem foi, pode falar. E depois outra pessoa fala. Tem três agora. É Miriam Midori. Ah, obrigado, Jefferson. Miriam. Miriam. Oi, boa noite. Fiquei muito emocionada com o vídeo. Eu só gostaria de fazer um pedido. Seria possível dar uma lista de livros, vídeos para a gente se aprofundar e já começar no caminho certo, sem pegar a literatura errada, por favor? Não, eu vou passar, acho que o João tem, mas eu passo de novo. No meu site já tem uma lista de livros e eu posso passar alguns vídeos para vocês e o João passa para vocês. E Legal. Agradeço. mesmo esse, para rever várias vezes, né? Sim, passo sim, Nossa, me Miriam. emocionei muito. Obrigada. Bom, Quem é imagina. Jefferson? Próxima é a Andrea. Andrea, pode falar. Oi, Sheila. Oi, Primeiramente, Andréia. obrigada aí pela exposição, maravilhoso sempre, né? Eu já tinha ouvido falar sobre essas comunicações. Eu queria saber algumas coisas. Primeiro, se você faz hoje esse trabalho de comunicação, né? Se você dá curso. E segundo, assim, como que seria esse... Eu fiquei aqui pensando, né? Ouvir o que o animal está dizendo. E aí eu fiquei pensando de uma forma mediúnica, né? Como que a gente tem as nossas audiências, né? Tem a nossa inspiração, a nossa intuição. Como esse processo se dá? Se é realmente de uma forma mediúnica, né? Ouvir o que o animal está dizendo, né? Como ele está se comunicando. Sim, eu dou consultas, eu dou cursos pelo Zoom, cursos presenciais, tem curso gravado online. E a maneira que a gente recebe a comunicação depende dos canais que estão abertos para a pessoa. Então, a pessoa pode receber mediunicamente, ela pode saber com todo o ser dela, simplesmente sabe, ela escuta. Ela pode sentir cheiros, gostos, ela pode sentir no corpo dela o órgão do animal que está doente. Ela pode ouvir, ela pode ver na tela mental, ela pode sonhar com uma mensagem. Então, depende da pessoa, depende do canal de comunicação aberto para a pessoa, depende da configuração particular de cada um. Mas, através de exercícios, a gente aprende a reconhecer como a gente recebe a comunicação. Certo, e não precisa estar presencial ao animal ou precisa? Não, é comunicação telepática mesmo. Telepática mesmo, né? É, ok. Mesmo antes da pandemia, eu já fazia à distância, mais de décadas que eu faço agora à distância. Ah, legal, tá bom. Só pela visão dos olhos do animal.
tenho que olhar para os olhos. Aí eu me conecto com o animal, com a essência dele, e me comunico com ele. Ótimo. Gratidão. Viu? André, Oi, pessoal, boa noite. Oi, Sheila, prazer. Estou adorando, né, tá aqui, né? E eu falando do vídeo novamente, maravilhoso, né? E o que eu achei lindo foi como o Spirit, né, mostrou a integridade dele como ser, né? Ele não quis abrir mão disso sob hipótese alguma, né? E o que ele queria era isso, que respeitassem ele como ele é, né? O que ele é, né? E eu acho que isso serve para todo mundo, né? Para a gente tentar, né? Até nós, seres humanos, né? Nos mantermos íntegros, né? E foi o que, assim, me emocionou muito, que, assim, ele como animal, um ser bem evoluído mesmo, né? É isso, né? Então Eu foi acho um vídeo lindo, maravilhoso. que Gostei. precisa processar isso, né? Como animal, ele mostrou a essência dele, né, divina. Porque Sim. independente de animal, a gente deve respeito a todas as formas de vida, né? Porque Uhum, se respeita uma outra forma de vida, você está desrespeitando a sua essência divina. uhum, é, É uma coisa, né? sim. É, tá, obrigada. Guardo Eu que não queria é. complementar uma coisinha que eu esqueci. Desculpa. Pode falar. Eu ia fazer uma outra pergunta, anotei aqui, acabei esquecendo de perguntar. Dá para fazer comunicação com os animais desencarnados e tem algum tempo para fazer isso? Não, não tem tempo. Dá para fazer sim. Geralmente as pessoas pedem por culpa, né? Então, eu já falo logo de cara que se for só por isso, não precisa se comunicar, porque os animais não culpam o humano de nada. Mas dá para fazer sim, dá para fazer independente do tempo. Mas às vezes o animal até já reencarnou, né? Às vezes ele reencarna rapidamente. Se ele não terminou a tarefa dele, ele volta rapidinho para terminar. Mas dependendo da motivação, é muito válido, né? Você contactar o animal. Dependendo da motivação, não é válido. Aí é necessário desapegar mesmo e deixar o animal seguir no outro plano e não ficar com apego, né? Sim, Sofrendo. Depende muito do caso. tá bom. Obrigada, viu? Desculpa interromper. Quem já é, pessoal? A Lígia pergunta no chat se você faz atendimento presencial e onde. Então, Lígia, eu não faço mais, viu? Não faço presencial, porque no começo do meu trabalho eu fazia em São Paulo, morava em São Paulo, e eu fazia presencial. E eram longuíssimos, era entre começar e terminar a 3, 4 horas. Você imagina quanta conversa que girava em torno ali, né? Então, para poder atender mais gente, eu consigo agora, porque eu atendo gente de várias partes, né? Não só de onde eu estou, mas online dá para ajudar muito mais gente, né? Então, eu não faço presencial mais. Mesmo porque eu moro numa área rural, no interior de São Paulo, então o deslocamento, por exemplo, para ir para São Paulo atender, não, eu posso estar atendendo um monte de animais aqui, né? Na sequência, né? E é a mesma coisa, sabe? É até melhor, porque otimiza o tempo e foca. Eu primeiro me comunico com o animal, eu com ele. Depois, quando eu faço a sessão com a pessoa, eu já passei a comunicação para a pessoa por gravação, ela já escutou e aí ela conversa comigo para entender, para tirar dúvidas e para orientações subsequentes de como lidar com o caso. Então é muito focado, sabe? Não entram outras conversas no meio que tiram a atenção do caso que precisa ser resolvido em si. É isso. Ok, A última, obrigada. Nada. última pergunta, que já estamos chegando no horário. Eliana Martini. Eliana. Boa noite, Sheila. Oi, boa noite. Muito obrigada. Não precisa A tua, agradecer.
a sua aula nem é aula, é um despertar realmente de consciência, isso não é aula. Mas eu fiquei curiosa também no sentido até do título da nossa aula, né? Comunicação com plantas. Quando a gente aprender a usar o potencial que nós temos para nos comunicar com os animais, nós também podemos nos comunicar com as plantas ou só transmissão do que nós sentimos, o que nós precisamos, o que nós queremos dar à planta, né? Eu Não, falo com minhas plantas, então eu queria saber das plantas também, pode ter a mesmo tipo, é pelo mesmo caminho? sim. Tem vários livros, gente. Eu vou indicar para vocês depois do pessoal de Findhorn, da Dorothy McLean, e tem experimentos. Tem um livro de 1900, antes de 1960, de comunicação com plantas, estudos científicos já muito antigos, onde é medido a reação das plantas a vários estímulos e elas respondem, e é medido isso. E hoje em dia está bem famoso por causa da internet, que existe um aparelho que você conecta na planta e sai o som, o canto da planta, o som da planta. É verdade, Foi eu vi. desenvolvida italiana. Mas no meu livro, eu até trouxe, João, eu achei, não sei se aparece aqui na tela, eu achei a primeira edição do meu livro, que ele é fininho, fininho, fininho. Essa aqui foi Tá a primeira edição. aparecendo. Eu tenho, né? Esse aqui foi o Que comecinho. foi no comecinho, né? Esse livro aumentou, aí eu fui fazer experiência com os elefantes, virou esse. Isso, esse que eu tenho. Você tem esse. E Tenho. depois, para o mais recente, foi publicado pela editora Coi, é esse. Ele o nome mudou de formato, mudou de capa e aumentou de conteúdo, mas ele contém os outros anteriores. E aqui tem uma experiência de comunicação com uma planta que eu me foi presenteado um banho com ervas medicinais e flores, e na beirada foi colocado as plantas para a gente ir colocando na água, né, num tipo de um ofurô, de uma banheira. E no meu livro tem essa comunicação com a lavanda. Ela falava: não me põe nessa água quente. Gente, não tinha como pôr a lavanda na água quente. Ela gritava, ela falava não. E eu, com a minha mente humana, eu falava: como assim? E ela falou: não me põe aí de jeito nenhum. Eu não consegui mexer a mão. Aqui eu teve um caso também de uma caliandra que eu queria podar, e a caliandra falava: não me corta. Eu não sei explicar isso para vocês, eu não sei como expressar. Elas gritam, elas falam não. E você fala: como é que uma planta pode mostrar uma vontade dessa? Mas mostra, gente. Elas têm uma consciência do reino vegetal que é super evoluída. Imagina a inteligência divina que criou todas essas formas, cores, perfumes, gente. É muito mais evoluído. As plantas não são o que a gente pensa, o que a gente vê com a nossa consciência contraída. Comunicam, os minerais comunicam, as plantas comunicam, tudo comunica. É verdade, querida. Nossa, Sheila, que conversa maravilhosa, Sheilinha. Olha, só Você não temos que agradecer. É? quer essa conversa? Sim! E cada vez mais profunda. São coisas que a gente não cansa de ficar ouvindo. Você sabe disso. Isso é muito bom, muito. Cada vez que te chamo, sempre tem coisas novas, sempre tem surpresa maravilhosa para todos nós. Eu não esqueço aquele dia que você estava no interior da Bahia, parece, que você conseguiu fazer a aula, estava dando a palestra, de repente perdeu o sinal, mas foi maravilhoso. Você estava conosco, estava longe da gente, mas foi muito bom. Sheila, eu te agradeço mais uma vez, em nome de todos nós que gostamos de animais, estamos nesse curso há muito tempo. Fica conosco aí, porque vou chamar a nossa querida Eliana para fazer a nossa prece final em nome de todos nós. E Obrigada, gente. ouça também. Muito obrigado, Sheila. Não esqueça de mandar para mim, que eu passo para ele. Manda também os seus canais, para mandar pôr no grupo também, para todo mundo te seguir. Tá bom? Tá. Beijo. Obrigada, João. Pode ficar aí com a gente. Fique aqui. Pode fazer, Eliana, por gentileza. Ok.
então envolvidos nesse sentimento tão amoroso que é a compaixão, que é o amor, que é o respeito. Vamos elevar o nosso sentimento de gratidão. Gratidão a todos os mentores que nos acompanharam e que vêm nos acompanhando neste curso. Vamos agradecer a todos esses amigos que nos acompanham nesse curso, encarnados e desencarnados. Agradecendo a essas criaturas como a nossa expositora da noite, que tem vindo realmente nos trazer sempre novos conhecimentos e sempre despertar o eu divino que cada um possui e que possamos realmente utilizar isso com muito amor. Levamos a nossa gratidão ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria e ao nosso Pai, que é a nossa fonte criadora, por ter nos dado esta oportunidade de aprendizado, de conhecimento e também por esta bendita e misericordiosa encarnação. E a todos, que todos sejam abençoados, iluminados, e todos tenham uma noite de paz. Graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado, Sheila, mais uma vez. Pessoal, boa noite e excelente semana. Boa noite, Beijão. gente. Boa noite a todos. Até. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite.